No vídeo de hoje, eu vou desmascarar aqui para você como é que funciona o modus operandi da Sleeping Giants. O que é o Sleeping Giants? É um grupo de pessoas ou uma organização, em breve eu vou trazer mais detalhes sobre isso, que serve para espalhar o amor e a tolerância. Será que é isso mesmo? Não é nada disso. A Sleeping Giants serve para acabar com a reputação, para destruir a vida de pessoas e empresas que não se curvam à agenda esquerdista patrulhadora desse grupo. E com os avanços da agenda woke, isso tem ficado cada vez mais grave e mais evidente. Eu investiguei junto com o nosso serviço de inteligência aqui e descobri algumas conexões, algumas redes de influência de um grupo ou de uma gangue que faz com que essas empresas, de forma forçosa, deixem as suas propagandas mais coloridas, digamos assim. E claro, as empresas que não baixam a cabeça para isso têm de ter as suas reputações destruídas. Rapaz, tá certo isso. Como que tudo começa? Tudo começa com as agências de publicidade. As agências de publicidade, naturalmente, querem obter mais clientes e entregar para os seus clientes relatórios de que, por conta de suas ações, a imagem de suas empresas melhorou perante o público. Isso se inicia com agências como a Tech & Soul, a Léo Burnett e a África se inserindo na realidade dessas empresas, conquistando esses clientes. Uma vez infiltradas nessas empresas, essas agências começam a fazer com que as propagandas e as ações publicitárias destas sejam cada vez mais coloridas e alinhadas com a agenda do Sleeping Giants. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Se você pega, por exemplo, a agência de publicidade África, o seu CEO, chamado Márcio Santoro, ele já fez propaganda política para o Serra, para o FHC e já trabalhou inclusive com Duda Mendonça na campanha do Lula. Lembra do Lulinha, Paz e Amor? Pois é, ele fez parte disso. Este CEO, Márcio Santoro, também segue o Sleeping Giants no Instagram. Essa agência África tem como algum dos seus clientes ali a Azul Linhas Aéreas e a Budweiser. Você lembra daquela propaganda da Budweiser com uma mulher trans na latinha, certo? Essa mesma agência África tinha um CEO chamado Cláudio Calim. Ele foi CEO da África até 2017, aí ele saiu da África e fundou a sua própria agência chamada Tech & Soul. A Tech & Soul tem como cliente, por exemplo, a C6 Bank, que lançou o cartão Rainbow, Celebre o Orgulho, uma clara sinalização à agenda do Sleeping Giants. Tem também o Boticário, que inclusive ganhou prêmios por conta de sua propaganda. Olha aqui a matéria do G1. Propaganda de O Boticário com casais gays vence prêmio publicitário. Tem também como cliente a Uber, que é a maior promotora da parada LGBT. Inclusive, olha só a Uber aqui, tweetando: veja um pouco mais sobre o que estamos fazendo para melhorar a experiência de nossa comunidade LGBTQIAP+. Numa outra ação, você vê que a página inicial do Uber no Twitter conta com uma foto de capa que é justamente o Orgulho em Movimento, sinalizando claramente uma consonância com a agenda do Sleeping Giants. Em uma outra matéria aqui, inédito no país, Uber LGBT é lançado em BH e supera as expectativas dos criadores. Tem também a Magalu como cliente, a Magalu da Luiza Trajano, que faz parte do conselho do governo Lula. Em agosto agora de 2022, ela conseguiu a carteira da CNA Idiomas. Guarda essa informação por um momento. A outra agência, Léo Burnett, tem como cliente, por exemplo, a Trident, que lançou esta propaganda com um beijo gay bastante explícito. Também lançou essa outra propaganda aqui, mais beijos destravados, com o hashtag Prident. Outras empresas como Bradesco, Fiat, Clube Social, Samsung também fazem parte da cadeia de clientes da Léo Burnett. Ou seja, todas essas empresas, hora ou outra, lançam peças publicitárias alinhadas à agenda do Sleeping Giants. E tudo isso não é por acaso, tudo isso não é de forma espontânea. Não está ocorrendo uma grande revolução propagandística no Brasil que leve essas empresas a tomarem esses direcionamentos. Aqui é que está o pulo do gato. Essas agências, elas soltam relatórios mostrando o resultado das suas ações. E esses resultados
tem como objetivo justamente mostrar para os seus clientes como está a imagem da empresa perante o público. Como que o Sleeping Giants entra nessa jogada? É aqui que se torna fundamental a ação desse grupo aqui. O que eles fazem? Se a empresa aderiu a essa agenda, se a empresa está alinhada com a agenda proposta pelo Sleeping Giants, eles começam a promover as empresas, inclusive com grandes influenciadores, parabenizando e falando coisas boas sobre essas empresas. Porém, se a empresa não abaixa a cabeça ou não está alinhada com essas agendas, imediatamente eles entendem que essa empresa deve ser destruída, deve ter a sua reputação completamente manchada. E o trabalho de destruição de imagem não é de forma aleatória, não é de forma randômica. Ele é planejado e ele tem como objetivo atingir justamente as empresas sob influência dessa gangue. Um conluio que eles formam de influência faz inclusive com que os efeitos dessas ações sejam inflados, como se o Sleeping Giants fosse muito maior do que o realmente é. Vamos ser sinceros, você viu as pessoas na rua comentando como a Uber tinha que fazer uma ação para não ser homofóbica, ou como a Trident revolucionou a tolerância no Brasil por conta da sua propaganda com beijos gay? Não, isso você não vê. Mas a ação desse grupo está sendo efetiva e está tendo resultados reais. Eu vou te trazer aqui 4 exemplos do que aconteceu ultimamente. A Jovem Pan, principal concorrente da Globo, inclusive, foi desmonetizada muito por conta da ação do Sleeping Giants, que inclusive se orgulha de fazer com que essa empresa tenha perdido mais de R$800 mil em propaganda. Não importa se a empresa tem mais de 80 anos, não importa se a empresa presta um bom serviço para a sociedade, não importa inclusive se essa empresa emprega muitas pessoas, das quais inclusive muitas pertencentes à comunidade LGBT. O que importa é a narrativa. O que importa é fazer força para que eles mostrem quem é que manda. Um outro exemplo que nós temos é da empresa de eletrodomésticos Midea. A agência responsável por essa empresa é a Galeria.ag. A Vivo, por exemplo, é cliente dessa galeria. A Vivo é a principal financiadora da parada LGBT, inclusive esteve presente quando uma criança foi sexualizada num dos caminhões. Outras empresas ligadas a essa agência, como Natura e McDonald's, hora ou outra, também soltam ali algumas propagandas alinhadas à agenda do Sleeping Giants. Tem também como cliente a Galeria.ag o Itaú. Itaú, que um dos seus sócios é o Moreira Salles, dono do Instituto Moreira Salles, que curiosamente, de acordo com o balanço de 2022, doou mais de R$200 mil a quem? A esse grupo aqui, Sleeping Giants. E as últimas 2 ações de destruição de reputação do Sleeping Giants foi aqui com a LX, né? Olha esse tweet. A OLX Brasil está 19 dias sem responder se irá negativar seu anúncio do Google no site enganoso da Jovem Pan. Ajude-nos a combater as fake news. Desmonetiza Jovem Pan. Marquem novamente a empresa aqui nos comentários. E ela retuita um tweet que ela tinha feito há dias atrás, cobrando a OLX de parar de anunciar na Jovem Pan. E qual foi a resposta da OLX nessa ocasião? Baixou a cabeça para a patrulha. Cedeu a narrativa do Sleeping Giants. Nós da OLX apoiamos a liberdade de expressão, desde que ela não envolva discurso de ódio e compartilhamento de notícias falsas. Fica até o questionamento, o que é discurso de ódio? Será que o que o Sleeping Giants faz não é por si só o discurso de ódio? Enfim, por essa razão, bloqueamos a veiculação de anúncios na página denunciada. Baixou a cabeça, cedeu às Sleeping Giants. E a outra foi a CNA Idiomas, que também é cliente dessas agências que fazem parte desse conluio, né, de direcionamento de narrativas do Sleeping Giants. O que aconteceu? Nessa, o MBL falou, chega, vamos dar um basta nisso e vamos fazer o contraponto. Dá uma olhada nesse tweet do MBL. Ontem o Sleeping Giants, aquele grupo bizarro que persegue empresas, foi para cima da CNA por ter propagandas da escola de idiomas na Jovem Pan. O perfil da CNA no Twitter primeiro fez uma resposta ao Sleeping Giants dizendo que ia ver mais sobre o caso, dando aquela sinalizada. O MBL foi pressionar a CNA e perguntar, eles vão entrar em campanha de grupo que ontem estava passando pano para movimento de sexualização de crianças? E claramente nós estamos nos referindo a esse absurdo
de agenda de crianças trans existem que a Sleeping Giants quer promover. Enfim, agora o perfil apagou o tweet e soltou uma nota voltando atrás. Parabéns, CNA, e recado a todas as empresas e agências de publicidade do país. O MBL vai entrar para valer nessa guerra. A CNA percebeu que estava baixando a cabeça para uma agenda nefasta e voltou atrás. Soltou uma nota no Instagram e depois, pressionada por nós, soltou uma nota no Twitter dizendo o seguinte: nós respeitamos as outras empresas e não queremos aderir a nenhum tipo de agenda que pretende, inclusive, destruir outras empresas. É claro que eles resolveram nos atacar, resolveram responder, e o Intercept, você lembra do Intercept? O site do Glenn Greenwald, que inclusive se utilizou de mensagens hackeadas para tentar acabar com a Lava Jato, tá? Este mesmo site entrou na briga e fez uma matéria para defender Jovem Pan. MBL incita ataques aos Sleeping Giants com insinuações de pedofilia. A matéria é tão mentirosa que elas pegam uma fala do Renan e colocam ela de forma incompleta. Aspas. Eles falarem de defesa das crianças com esse logotipo que, inclusa essa bandeirinha, usada em todos os eventos que buscam sexualizar as crianças, é falta total e completa de vergonha na cara. Uma demonstração óbvia de cinismo dessa gente maldita. Do Sleeping Giants. O Renan completa essa frase dizendo do Sleeping Giants e a matéria do Intercept coloca a frase cortada como se o Renan estivesse falando da comunidade LGBT. E eu quero deixar bem claro aqui que eu e o MBL não temos nada contra as pessoas do grupo LGBT. Muito pelo contrário, apoiamos inclusive a luta pelos seus direitos, que é histórica. Agora, o movimento político que fica orbitando e inclusive utilizando as pessoas da comunidade LGBT para avançar em pautas políticas absurdas, estes sim merecem um contraponto. E mais, quando você avança com a cultura woke, quando você avança com essa agenda nefasta de sexualização de criança, de agenda trans para criança, aí você cruza todas as linhas do aceitável. Portanto, o Sleeping Giants, que até hoje nunca teve ninguém para bater de frente com eles, para fazer o contraponto e para mostrar que o que eles estão fazendo é inflar uma bolha de influência artificial, hoje vai ter sim alguém desmascarando, mostrando a verdade e dizendo: o Brasil não está alinhado com a agenda do Sleeping Giants. E mais, nós devemos mostrar às empresas que há consequência para quem baixa a cabeça para esse tipo de agenda patrulhadora e autoritária. Não deixe de dar o like nesse vídeo e compartilhar para que mais pessoas assistam.